Bom, pessoal, continuando aqui a nossa parte de reumatologia, ainda falando sobre as artrites, eu vou abordar com vocês um assunto que é muito importante e interessante, que é a artrite séptica. Então, o que eu posso falar com vocês sobre a artrite séptica? Primeira coisa, quando a gente pega um paciente com suspeita de artrite séptica, você tem que saber se ela é gonocócica, ou seja, causada pela Neisseria gonorreia, ou se ela é não gonocócica, causada por outro tipo de bactéria, tá? Staphylococcus aureus, o que for, tá? Então, quando a gente estuda a artrite séptica, a primeira coisa que a gente vê é essa diferenciação, a artrite séptica gonocócica e a não gonocócica. Como é que a gente vai diferenciar uma da outra? Bom, lembra que eu falei para vocês, lá no início de artrite, que eu falei que existiam os red flags? Então, assim, toda vez que você pega um paciente suspeita de uma artrite gonocócica, ou se você pega um paciente suspeito de uma artrite não gonocócica, mas está suspeitando de uma artrite séptica, lembra? Está lá examinando o paciente, opa, uma articulação só, muito intenso, muita dor, muito sinal flogístico. Lembra que eu falei red flag? Tem que diferenciar entre o quê? Artrite por cristais, artrite séptica e fratura. Então você tem que diferenciar esse quadro. Ah, não. Realmente não é um quadro de gota, não é uma fratura, tudo bem, você pensa em artrite séptica. Tem que diferenciar bem esses quadros, tá? E eu vou falar um pouco mais na frente como que você vai fazer isso. Então, como é que é a artrite séptica gonocócica? A gonocócica, primeiro o paciente ele faz uma gonococcemia. É claro, se você conseguir ver uma uretrite, uma história de uretrite, lesões cutâneas, né, porque pode fazer vesículas, né, lesões na face extensora dos membros, então tudo isso pode estar presente na artrite gonocócica na primeira fase, que é de gonococcemia, ou seja, que a Neisseria está na circulação causando lesão em várias partes do corpo. Na verdade, quando tem gonococcemia, você não tem uma lesão direta do gonococo na articulação. A lesão articular é por anticorpos. Então, são anticorpos contra a Neisseria que vão causar lesão nas articulações, tá? Então, esse paciente ele vai ter um quadro poliarticular, tá? Ele pode ter as vesículas, que inclusive é por onde você pode fazer um raspado para fazer um grão, uma cultura, tá? E ele vai ter, pode ter outras alterações relacionadas ao gonococo. Tá? Mas depois que o paciente passa da fase de gonococcemia, de lesão poliarticular, tudo se resume a uma articulação. Normalmente é o joelho, tá? Então o paciente passa a ter uma monoartrite gonocócica. E aí a dor é muito mais intensa. E é nesse momento que você faz um diagnóstico diferencial, por exemplo, com uma artrite gotosa, né? Primeiro dia que o paciente tem primeira evolução, ou uma fratura, ou algo do tipo, tá? Então, é uma fase, primeiro, poliarticular, de gonococcemia, lesão indireta por anticorpos, pode ter vesículas no tronco, pode ter lesão da face extensora dos membros, e depois evolui para uma fase monoarticular, muito intensa, com muito sinal flogístico, inchaço, vermelhidão, calor, rubor, tá? E muita dor, tá? Então, essa é a característica da evolução clínica da artrite gonocócica. Deu o diagnóstico, né? Normalmente o diagnóstico ele é clínico mesmo. Por quê? Porque a punção e cultura tem resultados muito ruins na gonocócica, tá? Então esse paciente, quando você punciona, faz o GRAM, faz a cultura, normalmente não aparece nada, tá? E aí que você diferencia da não gonocócica, porque na não gonocócica você geralmente tem um diagnóstico pela cultura. Então o paciente está lá, você suspeitou da gonocócica pela evolução clínica, vai começar a ceftriaxone. Tá? O ceftriaxone ele é intravenoso ou intramuscular, você vai começar ele intravenoso, tá? E aí se o paciente tiver uma resolução dos sinais e sintomas e você ainda não tiver completado 7 dias de tratamento, você pode trocar por uma medicação oral para o paciente poder ir para casa. Tá? Para não precisar ficar com medicação venosa ou intramuscular, que dói um pouco. Então você pode falar, fez 4 dias de ceftriaxone, melhorou, os sinais clínicos se resolveram, os sinais sistêmicos todos se resolveram. Passa para ciprofloxacino, por exemplo, passa para uma fluoroquinolona, que aí o paciente pode ir para casa com medicação oral, tá? Existe a possibilidade também desse seu paciente não melhorar e ele precisar de uma lavagem mecanocirúrgica. Então você vai lá por artroscopia, vai entrar na articulação e vai fazer uma lavagem, tá? Então isso aí é o padrão ouro para o paciente que não responde ao tratamento com antibiótico terapia. É a lavagem feita por artroscopia, porque ela é menos invasiva do que você abrir e lavar, tá?
Então tá bom, falamos da gonocócica. E a não gonocócica, como que ela é? Ela não tem aquele início poliarticular. A não gonocócica, ela já é monoarticular, normalmente do joelho. Então é um paciente que vai evoluir já de cara com uma monoartrite muito intensa. Tá? Então aí você também faz diagnóstico diferencial, com gota, com fratura, tudo isso. Pensou numa não gonocócica, mas não sabe se é gonocócica ou não. Punciona. Puncionou, fez a artrocentese, vai ver que vem líquido purulento, que não vem na não gonocócica. Vai fazer o gram, vai conseguir ver lá um coco gram positivo, né? Vai conseguir ver um bacilo gram negativo, tá? Vai mandar o material para a cultura. Em mais de 90% dos casos, cresce algum germe na cultura. Inclusive, você pode fazer o antibiograma. Quais são os germes mais comuns? O Staphylo aureus, o Haemophilus influenza e o Streptococcus pyogenes, tá? Então são os mais comuns nesse quadro de monoartrite, né? De artrite séptica não gonocócica. Aí tudo bem, deu o diagnóstico. Como é que você vai tratar? Primeiro, nesse quadro aqui, geralmente eles têm uma artrite purulenta. Você vai ter que drenar. Então puncionou, veio, punciona mais, tira tudo. Tá? Lava a articulação, tira, drena, tira todo aquele material purulento e começa a antibiótico terapia venosa. Então, é um quadro grave, o paciente pode evoluir para um quadro de sepsis, então tem que tratar. O tratamento venoso ele é empírico com ceftriaxone ou com cefotaxime, ou se fez um esfregaço na hora, fez ali o gram, tirou o líquido purulento, fez um gram na hora, viu que tem coco gram positivo, aí a possibilidade de Staphylo aureus, né, que é o MARSA, que aí vai ser o resistente à meticilina, né, ou à oxacilina, aí é grande. Então você vai ter que começar uma vancomicina venosa para esse paciente. E aí vai ajustar posteriormente com um antibiograma. Aí você vai reduzir, vai descalonar o seu antibiótico para que tenha um espectro um pouco menor, mas que a bactéria seja sensível, tá bom?